entusiasmado e estou querendo passar para vocês esses conhecimentos. Só não esqueça de me devolver as lições feitas. Pode ser, irmã Sônia, obrigado, que empadão abençoado. Deus abençoe a senhora, grande e poderosamente. Queridos, estamos falando sobre os anjos, tá? Falamos sobre os anjos, e aí nós vamos entrar na parte negativa dos anjos. Nós sabemos que Deus criou os céus, a terra, os anjos, e aí nós vimos os anjos bons. Qual a função dos anjos bons? Servir a Deus, servir a nós, mediante uma ordem de Deus. E o papel dos anjos maus? Então hoje nós vamos falar dos anjos maus, vamos estar desmascarando, né, essa corja, essa potestade, esse grupo de rebelde. Então lá, qual é o papel dos anjos maus? Qual é a missão dos anjos maus? Lógico, os anjos maus, cujo prazer está em opor-se a Deus e combater a sua obra. Então qual é o papel dos anjos maus? Opor-se a Deus e combater as suas obras. Então eles vão deixar uma coisa clara aqui. Vocês talvez já ouviram falar nisso e vão começar a aplicar isso. Tem muita gente que fala assim, o diabo me odeia, isso. Queridos, para. Não tem negócio do diabo te perseguir. O diabo persegue qualquer pessoa que está na obra de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus, o diabo vai te odiar. Tem gente que acha que ele é o alvo principal do diabo, porque o diabo não persegue, não. A função do diabo, dos anjos maus, é o quê? Parar a obra de Deus. Então, é a Esther que está fazendo a obra de Deus? A atenção do diabo é na Esther. É a missionária? A atenção do diabo não é a missionária. É o diácono Joaquim? A atenção do diabo é o diácono Joaquim. É isso que a gente tem que colocar. O diabo, ele não quer combater a mim e a você. Ele quer combater a obra de Deus. Ele quer combater a obra de Deus. Ele faz oposição à obra de Deus. É para isso que eles têm até prazer. Há duas passagens da Escritura que implicam claramente que alguns anjos não mantiveram a sua posição original, mas caíram do estado em que tinham sido criados. Então os anjos foram criados santos, puros, mas alguns deles caíram. Vamos ver alguns textos? 2 de Pedro 2,4, quem vai ler para a gente? E Judas 6. Quem vai ler? 2 de Pedro 2,4, a pastora. Judas 6, Amélia. Judas 6, Amélia. Esses textos mostram que alguns anjos deixaram de ser santos e caíram. Vamos ver? 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então ele diz aí que Deus não poupou os anjos que pecaram. Tá? Vamos definir a palavra pecar. O que é pecar? Quebrar uma lei de Deus. E contra a vontade de Deus. Então Deus não poupou os anjos. Então quer dizer, a Bíblia está dizendo claro que um grupo não se preservou na posição que foi criado. Judas, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Isso. Então, existem os anjos bons e os anjos maus. Quem são os anjos maus? Os anjos que pecaram contra Deus. Então, quem são os anjos maus, igreja? Os anjos que pecaram contra Deus. Isso, vou falar mais alto. Quem são os anjos maus? Os anjos que pecaram contra Deus. Isso. Aí agora nós vamos falar do seu chefe, o chefe desses anjos. Todo grupo tem um chefe, todo grupo tem um líder. E a Bíblia apresenta claramente Satanás como chefe dos anjos caídos. Ao que parece, ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angélico. E veio a ser o líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. O nome Satanás revela como adversário. Satanás quer dizer adversário. Você que está anotando pode anotar aí. Satanás quer dizer sinônimo. Satanás é adversário. Não do homem, olha como eu falei, não do homem em primeiro lugar, mas de Deus. Satanás é adversário de Deus. Rasgado. Mas Satanás briga com Deus? Não. Esse é o mistério.
Você vai lutar com uma pessoa que você sabe que é mais forte que você? Não vai. Jogador dele, é submisso. Ainda que Satanás seja adversário de Deus, Satanás é submisso a Deus. Então, a palavra Satanás quer dizer adversário. Primeiro de Deus. E a gente, consequentemente, porque a gente está na vontade de Deus. Bom, outro nome que Satanás recebe se chama Apolion. Apolion quer dizer destruidor. Vamos ver? Apocalipse 9:11. Tiago Joaquim, lê pra gente aí. Apocalipse 9:11. Outro nome que ele recebe também se chama Diabolos. O diabo, que quer dizer acusador, né? Aquele que está sempre apontando o dedo pra gente. Virgínia, lê aí pra gente, por gentileza, Apocalipse 12:10. Então, os nomes: Satanás adversário, Apolion destruidor, Apocalipse 9:11, e diabo acusador, Apocalipse 12:10. Pode. Isso. Então, queridos, vamos deixar uma coisa clara. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, não lembro. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Antes de Jesus, a gente tinha uma dívida. Antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, antes de aceitar Jesus, nós tínhamos uma dívida, certo? Com quem era a nossa dívida? Hã? Eu, antes de aceitar Jesus, eu tinha uma dívida. Fala alto, gente, tá com medo? Com Deus. Com Deus. A minha dívida sempre foi com Deus. Por que a minha dívida era com Deus? Porque Deus fez uma lei e eu não consegui cumprir a lei. Aí tem gente que acha que a dívida da pessoa era com o diabo. Nunca foi com o diabo. Qual é o papel do diabo? Ele vai lá diante de Deus e mostra, olha lá, ó. Mesmo o Senhor perdoando os pecados, mesmo o Senhor perdoando a dívida, eles continuam pecando. O diabo aponta para a gente nossos erros diante de Deus. A nossa dívida sempre foi com Deus. Então diz o que o texto, que o nosso acusador, que acusava de dia e de noite nossos irmãos, caiu. Agora Apocalipse 9:11. O anjo do abismo, em hebreu era o seu nome. Estava Ibrahim vezes, Julião, passando que já uma. Hã? Não, só 11. Apolion, destruidor. Aí a Bíblia apresenta Satanás como o homem que foi, o ser que foi originador do pecado. Bom, então, Amélia, lê Gênesis 3, 1 e 4. Pastora, lê João 8, 44. Irmã Sônia, por gentileza, lê 2 Coríntios 11, 3. Virgínia, lê, por gentileza, 1 João 3, 8. O Tiago Joaquim, Apocalipse 20, versículo 2. Vamos lá, Gênesis 3, 1 e 4. Pode ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, quer dizer, essa serpente foi possuída por Satanás, que estava tentando Eva. Agora João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele está falando o quê? Satanás já era homicida desde o começo, nele não tem verdade, e quando ele fala mentira, ele fala daquilo que é dele. Então mostrou aí em Gênesis
ele tentando Eva, Jesus se refere a ele. Olha, ele é mentiroso, homicida desde o começo. Agora, segundo aos Coríntios 11:3. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de algumas sortes corrompidos por vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o que Paulo fala? Eu tenho medo que, assim como Satanás conseguiu enganar Eva, engane vocês e vocês afastem da simplicidade. Então, é próprio de Satanás se enganar. Eu dou um título a ele, que a Bíblia não fala, mas eu falo que Satanás é o rei do ilusionismo. Ele é o mago do ilusionismo. Ele consegue criar ilusões fantásticas. Agora, 1 de João 3:8. Principalmente o pecado é do diabo, porque o diabo é Deus princípio. Para isso, o livro de Deus começou, para desfazer as obras do diabo. O diabo começou a pecar quando? Desde o princípio. Quando Deus fez o céu e a terra, já pum! Desde o princípio. Ele é da natureza dele. Apocalipse 20, versículo 2. Ele pediu no casal a antiga serpente, e deu o diabo. A casal amarrou por 1000 anos. Então o que acontece aí? Eu vou ler uma coisa aqui do diabo, a natureza do diabo. Não. A natureza dele foi santa. Ele corrompeu a natureza dele. Ele foi feito santo. Deus fez o diabo. Não. Deus fez um anjo santo, sem defeito, ele que se corrompeu. Também o Satanás aparece como reconhecido chefe dos que caíram. Vamos ver alguns textos? Aqui é Efésios 2:2, pastora Mateus 25:41, irmã Sônia, Mateus 9:34. Virgínia, já pode ler João, procurar, né? João 12:31 e Diácono Joaquim, 2 aos Coríntios 4:4. Vamos sair daqui, pera. Deixa eu vir para cá, deixa eu vir para lá. Olha, Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo aí, há um espírito que comanda os ares, que atuam nos filhos da desobediência. Quem? Satanás. Então Satanás é príncipe de uma potestade do mal. Aqui a Bíblia apresenta Satanás como esse chefe. Ele comanda. Então, que às vezes o pessoal, sei lá, não sei se quer inventar pavão, sei lá, uma coisa assim. Olha que o diabo está aqui. Gente, não sei se Deus vai permitir um de nós essa experiência. Mas uma possessão demoníaca, a presença dele é tão forte que os objetos em volta levantam. A presença dele é muito forte. Ele era um dos anjos mais fortes. Então, o que manifesta é demônios, Satanás. Queridos, se Satanás se manifestar no lugar, pode saber que ali a guerra é feia. Que ele está vendo que Deus vai fazer grandes coisas ali. Então, o que acontece é demônio. Então, Satanás é o chefe, é o príncipe desse ar contaminado pelo pecado. Agora foi Mateus 9:34. Não, Mateus 25:41, né, pastor? 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo eterno é preparado para quem? Para o diabo. Aí olha como Jesus fala, para o diabo e Seus anjos. então aqueles anjos que caíram passaram a ser propriedade de Satanás. É dele agora, são os anjos dele. Agora, Mateus 9:34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então, o que ele está falando aí? Os fariseus mesmo reconheciam, os fariseus eram os religiosos da época. Os fariseus reconheciam que havia um príncipe dos demônios. Eles reconheciam isso. Olha, tem um príncipe, tem alguém, um ser acima dos demônios que comanda os demônios. Agora, ele é chamado de príncipe deste mundo.
Esse mundo que a gente fala, esse mundo não é o mundo que Deus criou. O príncipe deste mundo quer dizer o quê? Esse conjunto de normas e atitudes que não agradam a Deus. Certo? É ele que comanda isso, é ele que suscita a luxúria, é ele que provoca os adultérios, é ele que provoca tudo isso. Toda essa orgia é ele que provoca. João 12, 31. Agora os filhos deste mundo, agora será o príncipe deste mundo. Então, o príncipe deste mundo, que mundo Jesus está falando? Esse sistema de coisas que não agradam a Deus. Agora, 2 aos Coríntios 4:4. Quem nada em mim para amar, nem por isso em mim puderam justificar, pois de mim julga o Senhor. 2 Coríntios 4:4. Quando procura, a ideia é o quê? Qual a ideia que a Bíblia quer passar? Que esse sistema corrompido, esse sistema que é contra Deus, separado de Deus, contra a vontade de Deus, é dirigido por Satanás. Saiu em todos os jornais aí. A manicure, que pegou uma criança de 6 anos, levou para um hotel e matou, sufocando a criança com a toalha. Não foi Satanás que fez, mas com certeza ela foi influenciada por ele. Porque quem faz o pecado é quem? O ser humano. Mas quem incita, quem provoca, quem cria a situação, é o diabo. Ele vai criar de toda situação para você pecar. A responsabilidade de pecar é sua, mas ele fez isso. Então esse sistema que é contra Deus, que não é do lado de Deus, é dirigido por Satanás. Vamos lá, 2 Coríntios 4:4. Nós quais Deus, desde o século, negou os entendimentos dos futuros, para quem não respondesse à luz do Evangelho. Isso. Quem cegou o entendimento do homem? Satanás. A pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem Jesus, você pega o Evangelho, você explica, ela não entende, acha que é loucura. Por que ela acha loucura? Porque Satanás cegou o entendimento da pessoa. Queridos, aí nós vamos falar algumas coisas aqui de Satanás para a gente entender. Primeira coisa, Satanás é super-humano. Ele é muito mais forte do que a gente, ser humano. Estou falando nós para ele. Eu, em relação a Satanás, João, em relação a Satanás, nem precisa tentar. Não tem medo do diabo, não tem medo do diabo, não. Ele é um anjo que a qualquer hora ele destrói. Então Satanás é super-humano, mas ele não é divino. Ele não tem aquela divindade de Deus, aquele poder igual de Deus. Segunda coisa, eu já ouvi gente falar isso, eu fiquei calado porque não era da minha igreja, e a pessoa, não, poder só Deus tem, Satanás tem força, não. Satanás tem poder e não é pouco não, é grande. A diferença é que Deus tem todo o poder, Deus é onipotente. Então não vejo Satanás, tem gente que chegou a falar comigo assim, mas a culpa só pega em quem crê. Não vai nessa onda não, não tem nada a ver. Satanás tem poder. Só que tem que Deus tem todo o poder. A diferença é essa. Qual é a diferença que a gente vê aqui? Satanás, ele exerce uma influência em grande escala, mas é restrita. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, Mateus 12, 29. E depois Apocalipse 20, 10. Quem pode ler? Mateus 12, 29. Achou? Isso, pode ler. 12, 29. Depois Apocalipse 20, 10. 12, 29. Ou como poder algum em caso do homem valente é ou os seus bem
está falando aí? Jesus fala, ninguém entra na casa do valente sem antes amarrá-lo, manietá-lo, antes de neutralizar para roubar seus bens. Ninguém faz isso. Para você roubar a casa de alguém, você tem que entrar, amarrar o valente e depois roubar. A ideia de Jesus é o quê? Satanás pode ser amarrado e ficar neutralizado. Então ele tem poder, igreja? Sim ou não? Sim. Tem. Não tem. Tem. A diferença é que Deus, graças a ele, tem todo o poder. É isso que a gente entender. O ser humano tem poder? Sim ou não? Tem, nós temos poder. Temos poder. Lógico que é inferior aos anjos, que é inferior a Satanás, que é inferior, muito inferior a Deus. É por isso que Paulo fala em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em quem? Aquele que me fortalece. Eu não tenho poder, vamos imaginar aqui, ó. Satanás vem na minha direção. Se eu for bater de frente com ele como ser humano, vou perder. O que eu faço? Corro e me escondo atrás. Vamos supor que é Jesus. Me escondo atrás de Jesus. Aí a história muda. Aí mudou. Se eu vou bater de pode mandar vir. Ih, não manda vir não. Se vier, vai te arrebentar no meio. Queridos, não vamos muito longe não. Qualquer um de nós aqui, Deus dá uma graça, a gente está orando, vamos supor que a gente está orando em pé, está lá a irmã Sônia orando em pé na casa dela, está lá a pastora orando em pé. Se Deus mandar um anjo vir e tocar em você, você continua em pé? Você vai resistir um toque de um anjo? Não. Esse anjo do bem, a força é igual ao anjo do mal. A mesma força. Só que tem que um usa para o bem e o outro usa para o mal. E a diferença é que com Jesus nós nos tornamos intocáveis. É isso que a gente tem que entender. Os anjos que caíram, eles caíram com os seus poderes. Quer ver um exemplo simples? Quem aceitou Jesus aqui? Muito bem. O que você sabia no mundo de habilidade? Você esqueceu? Você esqueceu como se escreve? Você esqueceu como anda? Imediatamente todas as músicas do mundo saíram da sua cabeça? Não. Você continuou com as mesmas habilidades, só que agora você usa para Deus. Está amarrado em nome de Jesus, mas se um de nós se desviar, o que ele aprendeu da Bíblia, ele esquece? Não. Hoje eu estava conversando com um rapaz, até quero que vocês se incluam, irmã Sônia, a senhora que é intercessora da igreja juntamente com a pastora, coloca o nome desse rapaz. A gente começou uma conversa, tem uma visita que eu faço lá uma vez por semana. E o rapaz começou a mostrar que não sabia nada de Bíblia. Eu estranhei. Só que tem que teve uma hora que ele deu um furo, que ele falou assim, antes a gente vivia na lei e agora na graça. Eu disse, opa, o mundano não sabe disso. Ah, duvido. Aí peguei uma carona com ele, queridos. Ele é chefe de uma situação, que quando eu faço situação, não sabe o que é. Desviado. Ele era evangelista. Aí eu percebi que estava fazendo um tempo para ver se eu conhecia de Bíblia. E eu disse, pastor, olha, eu era evangelista. Aí eu comecei a enfraquecer, a situação financeira foi apertando, eu saí da igreja. Aí eu olhei para ele, voltar é difícil. Nossa, como é difícil. Como é difícil. Como você vai largar uma vida que te dá tudo para você viver pela fé? Olha, só Jesus vai converter. Eu não, vou começar a orar por você. Vou começar a orar por você para Deus mudar isso. Ora, pastor. Então, o que eu estou dizendo? Ele começou a falar da Bíblia, aí ele começou a fazer, começou a fazer pregadinha assim. Como aquele discípulo, aquele homem que negou Jesus foi Tiago? Sabe o Tiago, não sabe o que é Pedro? Aí eu comecei a desconfiar que ele sabia a palavra. Aí ele fez uma pergunta para mim assim, quantas vezes que o galo cantou quando Pedro negou Jesus? Quantas vezes? Quem sabe? 3. O galo cantou quantas vezes? Uma vez só. Pedro que negou Jesus 3 vezes. O que Jesus falou? Antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Então Pedro negou uma, Pedro negou 2, Pedro negou 3, aí o galo cantou. Aí veio essa pergunta para mim, eu disse uma. Aí perguntou para o outro rapaz, a outro rapaz pegou carona em mim, que eu posso falar uma, não vou falar mais de uma. Tem gente que não sabia disso. Era uma pessoa que entende. Ele esqueceu o que ele aprendeu na igreja? Não esqueceu. Então, é isso que acontece com os anjos caídos. Os anjos caíram, mas o que eles tinham foi conservado. Infelizmente, foi conservado.
As suas atividades dos anjos maus, também possuem poder sobre-humano, como eu estava falando agora, com poder das trevas. Prestam-se para amaldiçoar a Deus, pelejar contra ele, seu ungido, e destruir a sua obra. Então, estão em constante rebelião contra Deus. Procuram cegar e desviar até os eleitos e animam os pecadores do mal que estão praticando. Então, o que acontece? Qual a ideia da obra de Satanás e dos anjos? É ir contra Deus, destruir a obra de Deus e tentar enganar e desmotivar os eleitos. E aqueles que estão em pecado, o que ele faz? Motiva dando situações favoráveis ao pecado. Só que acontece que, graças a Deus, eles foram enviados para o inferno e eles podem andar, mas eles já estão presos pela palavra de Deus. Eles são seres que não têm toda a liberdade do mundo para fazer. Quer ver? Abra a Bíblia de vocês em Jó, por gentileza, Jó capítulo 1. Alguém lê para mim Jó capítulo 1, só me certificar do versículo. Jó capítulo 1. Versículo 11 e 12. Jó 1, 11 e 12. Quem achar pode ler, por gentileza. Quem lembra da história de Jó aqui com um certo detalhe? Lembra? Como que foi? Olha a ordem que Deus deu. Primeira ordem. Toca em tudo que ele tem, menos na vida, menos nele. Não vai tocar em Jó, não. Como que foi a primeira parte? Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Satanás tocou nele? Aí Satanás volta na presença de Deus. Aí viu meu céu Jó, Senhor. Satanás vai pele por pele e vai entregar o Senhor. Aí Deus libera. Então ela toca. Aqui Deus fala, a segunda vez que Satanás vai lá, vamos achar aqui, eu acho que é o capítulo 2, se não vai a memória. Isso, capítulo 2. Olha o versículo 4, capítulo 2, versículo 4 e 5. E 6, pode ler o 6 também. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então, uma paradinha. Então, qual foi a primeira ordem de Deus para Satanás? Toca no que ele possui, menos nele. Satanás tocou em Jó? Não. Ah, já que eu tô aqui, vou tocar. Não. Satanás sabia que não podia tocar em Jó. Que foi uma ordem de Deus. Aí, qual foi a segunda investida dele? Deus falou, viu meu servo Jó? Você tirou tudo que ele tinha. Aí, o que Satanás fala? Pele por pele. E tudo quanto ele tem, ele vai trocar para a sua vida. Aí, versículo 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso foi Satanás falando. Qual foi a permissão de Deus? Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Ele está no seu poder, mas a vida dele, você não vai tocar na vida dele. Vou tocar até no corpo, a vida dele você vai tocar. Na alma dele você não vai tocar, no espírito dele não vai tocar. Satanás é ou não é controlado por Deus, igreja? Totalmente. Não. Ele é adversário, mas é um adversário dominado por Deus. Então, queridos, com isso nós vimos a questão dos anjos. Se não fosse controlado por Deus, coitado demais. Quer ver uma coisa traumática e dramática, mas simples? Satanás com pleno poder, liberdade. Ele vai falando só, quem se converter eu vou matar. Imagina a mãe que tem 2, 3, 4 filhos que não são convertidos. Ela não ia ter problema até para se converter? E ela falou, assim que eu me converter, Satanás vai me matar. Ia ser difícil. Agora imagina, uma excursão de crente para fazer um evangelismo no presídio. O ônibus ia chegar?
Ah, mas tem contraposição, em contrapartida, o agir de Deus. Só estou falando, se Satanás tem todo esse livre-arbítrio, essa liberdade, o estrago que ele ia fazer. O pânico que ele ia colocar no mundo. Então, Deus colocou limite de Satanás. Certo? Então, o que nós vimos sobre os anjos? Os anjos são seres criados por Deus para nos servir mediante a ordem dele. Quais são os dois nomes de anjos que eu falei semana passada, igreja? Quem lembra? Arcanjo. Não, nome. Miguel. Gabriel. Miguel e Gabriel, só tem os dois nomes. Tem gente falando que tem Rafael, não, pode ter. Mas o nome dos anjos que a Bíblia apresenta é Gabriel e Miguel, ponto final. Ah, tem fulano, não, a Bíblia apresenta os dois. Os tipos de anjos, aí vem as classificações. Quais são os tipos de anjos? Potestade. Principados, arcanjos, serafins, querubins e por aí por diante. Certo? Existem os anjos bons e os anjos maus. A função dos anjos maus, qual é essa função? Se opor à vontade e à obra de Deus. Então, queridos, vamos deixar claro uma coisa aqui. Quem Satanás odeia mais? Deus. Não, vou calma, pergunta, calma. Quem Satanás quer destruir mais? Pastor Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano ou a irmã Virgínia? Os três. Ele quer parar a obra de Deus, não importa a escala, a proporção que está. Ele quer parar a obra de Deus. O que eu quero mostrar com isso? Não tem nenhum cara que é mais odiado. Não. Ele parou. Pode ser uma missionária de 70 anos que visita uma família. Ele parou aquela missionária para ele já está bom. Porque aquela família não vai para o céu. Aí que a gente tem que entender. Estão fazendo umas barulhos? Estão fazendo umas barulhos. Mas você que está investindo numa alma, você que está buscando uma alma, ele quer parar você. Porque o ódio de Satanás é contra a obra de Deus. Aonde quer que uma obra de Deus esteja sendo feita, ele quer parar. Certo? Alguma dúvida sobre anjos, Satanás, demônios? Oi. Olha só, vamos deixar claro assim. Primeiro que ele lê o seu pensamento e ele não lê. Graças a Deus por isso. Lê o seu pensamento e ele não lê. O que ele pode fazer a um cristão mesmo? Ele pode provocar uma opressão. Ele pode criar situações que tentam te atormentar. Tipo, querer lançar dúvida. Você, vamos supor, você é dizimista fiel e acabou o seu gasto e não tem dinheiro. O que ele vai falar? Você não é dizimista fiel? Agradecer a Deus. Mas a gente também tem que entender uma coisa. A sua luta a sua luta é contra quantas pessoas? Só Satanás? Contra você mesmo e contra os desejos do mundo. Então, às vezes, há pensamentos produzidos por quem? Por nós mesmos. Por nós mesmos. Quer ver ser mais, vamos falar assim uma palavra bem popular, mais reclamão, mais murmurador que o ser humano? Se for já tem gente, eu fui numa casa que já estava reclamando, não para de chover. Começou a chover agora. Já está quase acabando, mas já está reclamando da chuva. Daqui a pouco, em abril, em maio, já não tem mais chuva. Estava tão quente e está reclamando de calor. Está derretendo. A pessoa, nossa, que calor, está até sem camisa. Agora está de blusa, nossa, está muito frio. Então, o que acontece? Nós, na nossa mente, a gente mesmo já está o quê? Questionando, reclamando. Então, Satanás pode fazer esse papel? Pode. Sabe uma coisa que o diabo faz muito? E com força que ele faz? Você está andando de sombrinha, na chuva, indo para a igreja, pisa numa poça d'água, amém, Jesus, aí passa um ímpio, ouvindo um funk bravo num carro zero. Você fala, eu não entendo, Jesus. Satanás faz questão de mostrar isso.
Satanás faz questão de mostrar que aquela pessoa que não vale nada aos seus olhos está prosperando. Vai! Isso ele faz. Esse tipo de opressão ele cria na sua mente. Até o que ele fez com Eva. Ele levantou dúvida da palavra de Deus. Mas assim, esse negócio, falar que a influência é tão grande, tá? De até fazer uma coisa errada ali, que não seja confundido para tipo assim. Não. Eu tenho uma pessoa cristã, aí a pessoa está cristã, está direito de evangelho. Ela sabe o que ela pode e o que ela não pode. Com certeza. Aí faz um negócio, aí depois fala, o médico ele não se arrepende, tudo, mas fala assim, mas eu fiz isso. Não. Agora, olha a contradição da pessoa. Não sei quem é, não sei falar quem é. Olha a contradição da pessoa. Quem mora dentro dela? O Espírito Santo. Agora vamos falar normalmente. Quem tem mais chance de influenciar uma casa? Quem mora na casa ou quem passa pela casa? Quem mora na casa. O Espírito Santo está em você. Você quer me convencer que o Espírito Santo não te protegeu de você ser iludido pelo diabo? Fica meio contraditório. O Espírito Santo mora em mim. Eu estou, igual você está passando numa prova, quer dizer o quê? Qual é a ideia e o objetivo da prova? Nos aproximar de Deus. Então, se eu estou na prova, eu estou mais perto de Deus. Nem que seja por um milímetro, mas eu estou mais perto de Deus. O diabo vai conseguir me influenciar? Eu vejo assim, É coisa da cabeça da pessoa. Sabe por quê? Para pra pensar. Mas aí, irmã Virgínia, o que acontece? Qual o grande problema? Pela misericórdia de Deus, vocês podem ir em qualquer igreja. São poucas as igrejas que passam estudo como a gente está passando. A missionária que conhece outras igrejas, já Joaquim visitou, a pastora Flor. Estudo da palavra. Quem que estuda a palavra nas igrejas? Uso e costume. Você não pode ser fofoqueiro? Amém, tem que corrigir. Mas, gente, eu conheci uma pessoa, eu chamei a atenção dela na hora. Ela teve coragem de falar para mim que o diabo é onipresente, você não fala essa besteira. Como você quer me falar que o diabo está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não existe isso. Isso aí é um atributo que só Deus tem, ponto final. É uma pessoa, de 30 e poucos anos na igreja. Mas por quê? Não buscava conhecer a verdade e ninguém procurava passar a verdade para ela. Então, esse caso que você contou, igual você contou aí agora. Olha só. A pessoa é cristã. É vistoriada por um pastor. Tem à disposição dela a palavra. No som, caso ela tenha, ela pode colocar louvor. E pode dobrar o joelho, ou em pé, ou deitado, sentada, e falar com Deus. Poxa. O diabo vencer essa batalha. E Virgínia, é igual o pastor está falando. A gente logo consegue detectar quando é coisa do cão. O Espírito Santo faz a gente detectar. Já tive experiência de ouvir falar essa voz, não é minha nem é de Deus. Na hora eu repreendo aquele pensamento. Falou, não aceito nenhum tipo de opressão na minha mente, nenhum tipo de terra. Aquilo ali some e nunca traz volta. Então o Espírito Santo faz a gente detectar o que é, né, quando é do inimigo. Quer ver uma coisa parecida que acontece? Não sei com você, mas comigo geralmente acontece. Eu chego à noite e falo, não vou jantar hoje não. Vou comer um pão, uma coisa assim. Aí liga a televisão, tá passando hambúrguer, tá passando pizza. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, não pode ser. Ontem mesmo eu estava passando meio mal. Aí eu estava tomando um caldinho de ervilha aqui, me passa um hambúrguer com 2 carnes, um queijo, uma mostarda. O que é isso, Jesus? Aí eu levar pro lado do pecado. Aí o cara tá num calor doido para tomar cerveja. O cara veio do mundo, tinha esse costume. Põe um canal cerveja, no canal cerveja. O que ele tem que fazer? Desliga a televisão pra mim. Desliga a televisão. Muda de canal. Passou de novo, muda de canal de novo. Uma hora vai estar passando. Tem canal evangélico, tem canal evangélico. Aqui não vai fazer cerveja, pelo amor de Deus. Então o diabo, ele vai fazer tudo isso favorecer. Tudo isso vai favorecer você. Mas a pessoa fala, não, eu não resisti à influência, não. Você quis fazer aquilo. Teve forte influência? Teve.
mas e o Espírito que habita em você? Tem uma música do pregador Lu, que eu acho ela linda, fala que o maior Espírito habita em nós. Não é qualquer um. É o maior Espírito de todos. Então o diabo tem poder? Tem. Tem grande influência? Tem. Mas o que a Bíblia diz? Gente, não vou lembrar o texto, o endereço na mão do texto. Diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe o que o pessoal faz? O pessoal inverte. A Bíblia diz assim, foge das paixões da carne. O pessoal foge do diabo e tenta resistir à carne. Não funciona, é o contrário. A carne tem que correr dela, porque ela é forte, ela me induz. O diabo tem que resistir. Vem uma voz, vem um pensamento, vem uma influência. Em nome de Jesus. Quer ver? Eu lembrei de um caso que aconteceu aqui. Pode ouvir. Pode ouvir. Não vou falar que é Satanás, um demôniozinho pode ser. Mas aí o que acontece, Virgínia? Vai depender da sua vida com Deus e do seu discernimento. Dificilmente Satanás vai mandar você ler a Bíblia. Virgínia, pega a Bíblia e vai ler. Ele não vai falar isso. Virgínia, amanhã vai fazer um jejum. Ele não vai fazer isso. Eu vou virar para você e falar assim, para que você está lendo a Bíblia? Seu problema não está resolvendo. Deixa aí, vai ler a Bíblia depois. Pô, vai ler. Agora, Senhor, o Senhor está mandando parar de ler a Bíblia? O Senhor? Claro que não, né, Cristina? Não sou eu, né? Eu não vou mandar você parar de ler a Bíblia. Virgínia, você está orando, Virgínia? Para quê? Não, vai dormir, está cansada. Mas, Senhor, o Senhor está me liberando oração? Claro que não, né, Virgínia? Eu vou te liberar. Eu quero que você ore mais. Então, você vai ter esse discernimento. Discernimento você vai ter. Tiago Joaquim? Mas depois do domingo. Domingo eu estava numa situação muito difícil. E nós fomos comprando um vinil. Eu tive que fazer esse irmão aqui, eu estou com problema de droga. Aí, ele passando a droga lá no sábado, eu vi os jogos, eu cheguei e quero o cara, eu me mexendo. Não, na minha porta eu não quero isso. Se eu pego os olhos, eu chego até político. Aí o meu irmão falou de mim. Estava mexendo, falei errado. Foi domingo, eu estou dizendo que eu vou colocar. Agora o churrasco. Isso é errado. Porque era bagunça, e foi isso. Eu fui dentro do inferno, no chão, até botar a Bíblia, fui orando. Deus faz de vida acabar. Sabe o que aconteceu? Comer outra porrada, acabou o churrasco. Quer dizer, se ele se deixa levar pela situação, eu estou sendo provocado, vou lá resolver. Não é Deus que mandou ele resolver no braço. Não é Deus. Porque o cristão sintonizado, ungido com autoridade, levanta a mão em qualquer coisa que tiver lá. Não é só quando o diabo que tem autoridade, não. Quando o ser humano também. Porque é o poder dele, mais o poder de Deus nele. Então o negócio que estreita para o outro lado. Então, o diabo tenta. O diabo perturba. Mas a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diz que a gente pode colocar ele para correr e ele corre mesmo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá. Queridos, agora nós vamos passar a questão Vamos analisar agora a criação no sentido do mundo material. Agora vamos falar da criação no sentido do mundo material. A criação no mundo material, a primeira coisa que a gente vai começar a definir é o seguinte: a criação é o começo da autorrevelação de Deus para com o ser humano. Quando Deus começa a falar da criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus está se revelando. Como que começa o texto? No princípio criou Deus o céu e a terra. E ali, como que Deus está se manifestando para a gente? Como o Criador do céu e da terra. Então, quando a Bíblia começa a falar da criação, não poderia começar diferente. A Bíblia está falando que, olha, se tudo existe por causa de Deus. Então, quando a Bíblia narra, e tudo que a Bíblia narra, a ideia da Bíblia é mostrar como que nós temos que nos relacionar com Deus. Certo? Mas aí vem uma pergunta agora. Eu quero até ouvir a opinião de vocês. Né? A criação do mundo, não existia nenhum ser humano na criação do mundo. Amém, igreja?
Amém? Amém. Agora eu quero que vocês me expliquem como é que alguém escreveu sobre a criação do mundo, se não tinha ninguém lá. Escreveu com ricos detalhes. Certo, Joaquim? Qual a sua opinião? Não tinha nenhum ser humano para ver, mas ele escreveu. Tá. Irmão Virgínio? Irmão Sônia? Uhum. Missionária Lélia? Amélia? Eunice? Foi escrito por homens, inspirado por Deus. Pastora? Santo inspirou. Certo? Tá certo. Queridos, o que aconteceu? A resposta é o que alguns falaram. Deus viu e o Espírito Santo soprou para os homens. Ele juntou tudo isso aí. Um ser espiritual estava lá, o Espírito Santo viu e soprou para Moisés. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Então, como que Moisés sabe tanto detalhe? Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, escreve aí. No princípio criou Deus o céu e a terra, e Deus deu todo o detalhe para Moisés escrever. Então, como que essa revelação chegou até nós? Através do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que soprou ao homem. Então, o que aconteceu? Vamos imaginar. Adão ouviu de Deus, contou para Caim, contou para Sete, Sete contou para o filho e foi chegando. Quando chegou até Moisés, a história estava exatamente como era? Não. Foi a hora que o Espírito Santo falou assim: Moisés, calma. É mais ou menos por aí, mas eu vou te contar detalhe. Vou te contar detalhe como aconteceu. E toda a Bíblia, queridos, foi escrita assim. Toda a Bíblia. Deus usou homens, como eu e você, normais, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia, se não me falha a memória, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Pode. Então tem que dizer aí que toda a Escritura é o quê? Inspirada. Que quer dizer? Toda a Escritura foi soprada por Deus. Toda a Escritura foi falada por Deus. Né? Então toda a Escritura é obra de Deus para ensinar a nós, os homens. Certo? Então como que chegou até nós? Através da inspiração que vem do Espírito Santo de Deus. Certo? Aí vamos lá, queridos. Outra uma coisa interessante, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Ele diz? Os céus, está no plural, tá? Os céus e a terra. Qual é a ideia aí? Isso que a gente vê é o céu? Sim ou não? Diácono Joaquim, quando o senhor olha para o alto, o senhor está vendo é o céu? Sim ou não? Ixi. Virgínia? Irmã Sônia? Pergunta simples é complicada, né? Pergunta muito fácil. Mas eu acho que está referindo assim, que nem Deus, eu acho que vai ver só quando a gente for mesmo. Ela me respondeu. Missionária Lélia.
Olhei para o alto. É o céu que eu estou vendo? Amém. Concordo com a Amazônia. Eunice. Concordo com a Amazônia. Pastora? Não. Esther? Porém, a gente olha o céu, aí se vê, mas Queridos, qual é a ideia quando aparece a palavra céus no plural? A ideia aqui que nesse momento, no começo de tudo, Deus tinha feito o céu, o mundo espiritual. E quando você olha, você não vê o céu. A gente coloca o nome de céu. A gente vai ver aí na Bíblia, você vê, a segunda coisa que Deus criou se chama firmamento. A gente chama o nome de céu. Mas o que é isso? Que no segundo dia, nós vamos ver daqui a pouco, que Deus fez separação das águas de baixo e das águas de cima. Então, quando eu olho, estou vendo o firmamento. Firmamento é... Por que chama firmamento? Eu já vi uma nuvem cair toda? Não, está firme. Já viu uma estrela? Imagina se essa estrela começa a cair. Continuou. Então, firmamento, porque as coisas estão firmes nela. O céu, como a irmã Sônia saiu muito bem, esse céu é só quando a gente estiver lá com o Papai do Céu. E o próprio apóstolo Paulo fala que ele conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Então, se o homem foi arrebatado até o terceiro céu, no mínimo, então, tem o quê? 3 tipos de céus diferentes. Se ele vai arrebatado até o terceiro céu, então, pelo menos tem 3 tipos de céu. Então, quando a gente olha, a gente vê o firmamento. Então, quando a Bíblia fala assim, no princípio criou Deus os céus, está falando do quê? Lá de cima. O que está falando lá de cima? Anjos, arcanjos, principados, é isso que está se referindo sobre falar a questão dos céus. A ideia é que os céus se refere à ordem invisível das coisas nas quais a glória de Deus se revela de maneira a mais perfeita. Certo? Aí, queridos, olha o versículo 2, Gênesis 1, versículo 2. Enquanto isso, Eunice, procura Salmos 104, versículo 5, e irmã Sônia, Salmo 104, versículo 6. Alguém lê para mim o versículo 2. a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que está falando aí, queridos? Como que era a terra? Sem forma, não dá nem para imaginar. Era uma coisa sem forma, vazia. Era um abismo. E sem luz. O que é isso? Imagina aí. Sem forma, vazia, escuro. Não é nada. Então, é assim que era antes da intervenção divina. Agora lê aí Salmo 104, o 5 e o 6. O 5 Eunice, o 6 da irmã Sônia. 104, né? 104, 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tua cobre com o abismo, como com um vestido. As águas fechavam sobre os mundos. Olha quem falou aí. O Senhor lançou o fundamento da terra. A terra estava toda desequilibrada, toda bagunçada, não existia nem terra, na verdade. O que Deus fez? Lançou o alicerce da terra, lançou firmeza. Depois, o que diz o outro versículo? Que os montes estavam cobertos por águas e Deus separou todas as coisas. Então a terra estava assim. Aí, queridos, agora nós vamos entrar para um outro lado aqui, que a ciência tenta combater essa verdade. O que a ciência tenta combater? O pessoal afirma que a Terra tem milhões de anos. Aí qual é a ideia que eles têm? Eles querem dizer
Que a Bíblia fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia, sétimo dia. Eles querem dizer que esse dia não era o dia literal que a gente conhece hoje. E cada dia equivalia quase a 1000 anos ou a 1 milhão de anos. Aí ele vai ver, Deus levou 1 milhão de anos para separar, para criar a luz. Nossa Deus! Aí, como que ia ser naquela época? Então, peraí. Aí lembra que Deus falou o quê? Haja luz, e houve luz, não é isso? Aí haja separação da luz e das trevas. Então, 1 milhão de anos seria 500 mil anos de luz, 500 mil anos de trevas? 1000 anos, 500 anos de claridade, 500 anos de escuridão? Como que é assim? Que vegetação quer sobreviver 500 anos sem sol? Nenhuma. Aí Deus fazia e a gente ia fazer. Aí a gente achou aqui, primeira coisa, que quando a Bíblia fala que é um dia de 24 horas mesmo. Aonde a gente vê isso, queridos? Quer ver? Abra aí em Gênesis, nós já estamos em Gênesis capítulo 1. Quer ver como Deus fala sobre o dia? Isso. Quer ver? Lê aí o versículo 5, o primeiro dia. Pode ler o versículo 5. Gênesis 1, 5. Chamou Deus a luz dia e a trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Quando Deus fala isso, quando Moisés escreve isso, ele já não limitou que é dia de verdade? Houve tarde, manhã, primeiro dia, acabou. Nunca vi, imagina, uma tarde de 500 anos? Meu Deus do céu, uma manhã de mais 500 anos? Não. Houve tarde e manhã, quem está falando? Primeiro dia, acabou. Primeiro dia. Teve de manhã, teve de tarde, acabou o primeiro dia. Então, queridos, a ideia é que quando a Bíblia fala que dia é dia mesmo. E o interessante é o que, queridos? No 7º dia, Deus, o que ele disse? Descansou. Imagina se fosse 1 milhão. Deus estava descansando até hoje. Deus estava sem fazer nada até hoje. Olha o caos que veio à Terra. Então não tem como. Não tem como. Então, quando a Bíblia fala 6 dias Deus constituiu a Terra, o universo, quer dizer que eram 6 dias mesmo, de 24 horas. Tarde, manhã, tarde, manhã. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Alguém abre aí, Êxodo capítulo 20, de 9 a 11. Êxodo 20, de 9 a 11. Pode ler? Pode. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Agora, olha só, vamos analisar parte por parte. Se o dia não fosse 24 horas, tenta ler essa ordem de Deus. 6 dias trabalharás, multiplica cada dia por 500 anos. Você trabalhar 3 milhões de anos. Vamos dizer, trabalhar 3 mil anos para folgar 1000 anos. Vamos ver aqui, a irmã Sônia, eu acho que é a mais nova da turma. Nós já tem uns 1000 anos. Então, se o dia não fosse literal, cada dia tem 500 anos, eu aposentar nem pensar, né? Aposentar nem pensar. Então, o dia para a Bíblia é concernente a 24 horas. Lê o versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Olha o 11 para terminar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, quer dizer, só que eu vou falar, não, que a Terra tem 1 milhão de anos, Deus não construiu a Terra em um dia, que não tinha como construir isso em 6 dias. Mas, meu amigo, primeira coisa, por isso que ele é Deus. Por isso que ele é Deus. O dia que a Bíblia fala é referente a dia mesmo, 24 horas, que é o dia. Certo? Queridos, agora nós vamos analisar dia por dia. Amém? Vamos analisar dia por dia? Então, vamos lá.
Aí a narração começa no versículo 3, Gênesis 1, versículo 3. Vamos lá, vamos memorizar isso. Qual foi a primeira coisa que Deus criou, igreja? Versículo 3 de Gênesis 1. Os céus e a terra. Não, primeira coisa. Versículo 3. Luz. Luz. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Luz. Deus chega e fala, haja luz. Por que Deus começou pela luz? Porque já foi comprovado, igreja, que todo ser vivente precisa de luz para viver. Todo ser vivente. Essa claridade é necessária na vida do ser vivente. Quer ver um exemplo disso? Antártica, Polo Norte, Polo Sul. Quem sabe como que é a questão do dia e da noite? Alguns estudiosos, quem mora lá, né, se observar, pode fazer essa pesquisa para conhecer mais, diz o quê? São 6 meses escuro e são 6 meses claro. O que é que predomina nesses lugares? Gelo. Só gelo. Gelo, frio. E os animais que moram lá, todos os animais propensos ao frio. Propensos ao frio. Então o que acontece, queridos? Toda criação é necessário ter luz para a vida. Quer ver uma coisa que acontece muito com a gente? Quando você fica muito tempo em casa, lá, está doente, só em cima da cama, não sai do quarto, qual a primeira coisa que acontece com você? Você fica pálido. Muda você. Você precisa do quê? Da claridade, precisa da luz. A luz é necessária. Então Deus começou a criação do mundo, porque Ele sabia, né? A luz toda a criação, toda a vida precisa de luz. Eu vou deixar alguma coisa clara, queridos. Essa luz não é a luz do sol, porque o sol foi criado no 4º dia. Então, independente do sol, já tinha essa luz. Igual hoje. Eu sei, lá em Rodedão ficou o tempo todo chovendo. Não apareceu o sol, mas ficou o tempo todo escuro. Não, era luz. E vamos entender como que a Bíblia chama o sol. A Bíblia chama o sol de luz. Chama o sol de luzeiro. O que é um luzeiro? É alguém que porta, que transmite luz. Não é aquele que tem a luz. Então a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E qual foi a primeira separação que Deus fez, igreja? Das trevas com a luz. Criou-se o dia e a noite. E a trevas. Certo? Segundo dia, o que Deus criou? Está no versículo 6. Pode observar uma coisa interessante. No primeiro dia, o que Deus fez? Criou e separou. Criou a luz e separou das trevas. Segundo dia, o que Ele fez? Separou água e água. Daí, no versículo 7, o que diz no versículo 7? Se você vê no versículo 9, o que ele fala aí? Que as águas de baixo se amontoem no lugar e as águas de cima se amontoem no outro. Aí as águas de cima, Deus colocou o nome de céu. Mas nós sabemos que é o firmamento. Pode ver que é no plural de novo. Tá? Então quando você olha para o alto, você vê a firmamento, a expansão de águas e sabe que além daquilo ali tem algo mais. Então aí no segundo dia, Deus fez as separações. E aí vem o versículo 10, olhando para mim. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Isso. Então, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Qual a primeira criação? Luz. Separação de dia e noite. Segundo dia. Separação das águas e surgimento da terra e do céu. Terceiro dia.
Né? Isso, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie. Qual foi a ideia? Deus fez a vegetação. Deus fez todos os vegetais. Né? Os que não dão flores, os que dão flores, os que dão frutos, os que não dão frutos. Certo? Então Deus criou todo o mundo vegetal no terceiro dia. Aí vamos lá. O que Deus fez no quarto dia? Os luzeiros, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Tá, só voltar uma coisa no versículo 11, diz assim, diz Deus, produza a terra erva verde. O que Deus queria dizer com isso aí, igreja? Não foi a terra que quis fazer a planta. A terra não tem poder para produzir nada. Foi uma ordem de Deus. As plantas saíram da terra como uma ordem de Deus. Olha, a terra, agora você vai ser transformado, de você vai sair as plantas. Então, quando você planta alguma coisa na terra, a terra produziu, mas por ordem de quem? Por ordem de Deus. Então, o agricultor, quem planta, ele tem que saber disso. Não é uma coisa da natureza meramente. É uma coisa programada por Deus. Aí, no quarto dia, Deus produz os luzeiros. Agora, olha que coisa interessante. O que Deus fez no primeiro dia, igreja? Luz. O que ele faz no quarto dia? Auxiliares da luz. Vocês vão começar a ver que o que acontece nos outros 3 dias são coisas que completam os 3 primeiros dias. Nós vamos ver isso agora. Primeiro dia, luz. O que Deus criou no quarto dia? Sol, lua, estrela, astro. Quinto dia,